Vamos agora construir o gráfico de f lambda x a partir do gráfico de f de x. Seja então f de x a função cuja lei é raiz de x. Então essa função, o gráfico dela, representando alguns pontos aqui, teria esse aspecto aqui. Vamos então analisar o que seria o gráfico de f de 2x, que a gente identifica como sendo uma função g de x. Então a regra aqui seria raiz de 2x. E a gente observa que se x é zero, então a g em zero daria raiz de zero, valor zero. Então, coincidiria com esse ponto aqui. Consideremos agora x igual a meio. Então, g de meio, que seria 2 vezes meio, raiz, ou seja, raiz de 1, que daria 1. Então, a gente estaria associado ao valor meio, a gente teria uma imagem 1, que daria esse ponto aqui. Continuemos aqui então a nossa análise. Vamos considerar agora x igual a 2. Se x é 2, g de 2, teremos raiz de 4, que dá 2. Então a imagem 2, a imagem associada a x igual a 2, tem o valor 2. Então a gente estaria com um ponto aqui. Então o gráfico de f de 2x, que a gente identificou como sendo a nova função g, teria esse aspecto aqui. Vamos então agora analisar a relação entre o gráfico de f de x e o gráfico de f de 2x. Então, esse ponto que está aqui com a abscissa 4 e ordenada 2, ele é jogado nesse ponto aqui do gráfico de f de 2x. Já esse ponto de abscissa 1 e ordenada 1, ele é jogado aqui. E a origem permanece no mesmo lugar. Então aqui a gente está vendo o seguinte, esse ponto aqui, no gráfico da f de x, ele tem a abscissa 4. A ele corresponde um ponto no gráfico de f de 2x com a abscissa 2. Então aqui a gente pode ver que a abscissa, que era 4, reduziu a metade. Esse ponto aqui, que tinha abscissa 1, no gráfico de f de 2x, ele corresponde a um ponto que tem abscissa meio, ou seja, a abscissa inicialmente era 1, reduziu pela metade, tornou-se meio. Esse ponto aqui, que tinha abscissa 0, reduzindo pela metade, continua tendo abscissa 0, então ele não é modificado, ou seja, é um ponto comum ao gráfico de f de x e f de 2x. Vamos continuar agora a análise considerando lambda como sendo meio. Então vamos agora olhar uma nova função, vamos denotar como h de x. H de x sendo f
de 1/2 de x, cuja regra, então, é raiz de x sobre 2. Então, aqui, se x é 0, temos h de 0, que é igual a 0. Se x é 2, h de 2 dá 1. Se x é 4, h de 4 daria raiz de 2. Então, vamos marcar esses pontos. Então, esse ponto x igual a 0, y igual a 0, corresponde a esse aqui. Quando x é 2, a imagem é 1, a gente estaria com esse ponto aqui. Quando x é 4, a gente teria a raiz de 2, seria um valor intermediário aqui, 1,4. Então, aqui a gente nota o seguinte, esse ponto aqui de abscissa 1 no gráfico de f de x, ele é jogado no gráfico de f de 1/2 de x, nesse ponto aqui, cuja abscissa é 2, ou seja, a abscissa do ponto originalmente era 1 e duplicou, torna-se 2. Esse ponto aqui tinha abscissa 0, duplicando, continua tendo abscissa 0, então ele fica fixo. Esse ponto aqui, no gráfico de f de 1/2 de x, que tem o valor raiz de 2, vamos marcar aqui, raiz de 2 seria essa imagem. No gráfico da f de x, ele corresponderia a esse ponto aqui. Então, esse ponto no gráfico da f de x, de abscissa 2 é ordenada a raiz de 2, ele corresponde a esse ponto aqui de abscissa 4 e ordenada a raiz de 2 no gráfico f de 1/2 de x. Então, aqui a gente vê esse ponto no gráfico da f de x tem abscissa 2, ele é jogado num ponto no gráfico de f de 1/2 de x, cuja abscissa é 4, ou seja, ela duplicou. Conclusão. O gráfico de f lambda(x) é obtido a partir do gráfico de f de x, tomando cada ponto xy no gráfico da função f e levando-o num ponto de coordenadas x sobre lambda y. O conjunto de todos esses pontos do tipo x sobre lambda y corresponderá, então, ao gráfico de f lambda(x). Então, o que nós vemos aqui é que, por exemplo, para obter o gráfico de f de 2x, a partir do gráfico de f de x, o que nós fazemos é pegar os pontos xy do gráfico da f e mantemos a ordenada inalterada, ou seja, a coordenada y, mas reduzimos por um fator meio as abscissas, ou seja, o ponto xy no gráfico da f, ele vai corresponder a um ponto de coordenadas 1/2 de x e y no gráfico de f de 2x. Se a gente quer construir o gráfico de f de 1/2 de x, ou seja, aqui o lambda é meio, o que a gente faz então é considerar os pontos xy no gráfico da f e levamos esse ponto num ponto que tem a mesma ordenada y
mas cuja abscissa agora é modificada por um fator multiplicativo 2.